Fala, Rovai. Deixa eu voltar aqui para o Guilherme fazer o corte legal. Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, hoje é sexta-feira e eu tenho boas novas. Saiu a pesquisa IPESP, uma pesquisa realizada por telefone com 1.000 pessoas, 1.000 entrevistados no Brasil inteiro, e é uma pesquisa que contradiz todas as outras pesquisas telefônicas que saíram nos últimos dias, como Paraná e Datapoder. Ela dá, na pesquisa estimulada, vamos lá que eu não quero errar, cadê Renatão das Massas? Se eu não me engano, ela dá 44 para o Lula, né? 44 para o Lula, cadê onde eu pus aqui a coisa da pesquisa? E 31 para o Bolsonaro. Intenção de voto estimulada é exatamente isso. 44 para o Lula, 31 para o Bolsonaro, 8 para o Ciro Gomes, 3 por Dória. O surpreendente Janones tem 2%. Esse é um fenômeno puramente de internet, é impressionante, porque ele não tem expressão nenhuma na mídia. Simone Tebet, 1, Felipe Dávila, 1. E a Vera do PSTU, 0. Na pesquisa espontânea, o Lula já bate em 38%. 38% da população fala assim, Lula, antes de você fazer qualquer pergunta. Por outro lado, 29% já fala Bolsonaro. Ou seja, entre os 29 e os 31 do Bolsonaro, só tem 2 pontos de diferença. Quer dizer que só 2% da população precisam que se fale o nome dos candidatos para ela se decidir pelo Bolsonaro. O resto não se decide. Ciro Gomes, na espontânea, tem 4, João Dória, 1, Sérgio Moro ainda tem 1, Janones tem 1, Tebet, 1, Felipe Dávila, 1 e a Vera, 0. O cenário está se consolidando. O Marcos Coimbra esteve hoje com o Mauro Lopes no Fórum Café, um programa muito bom, você pode ver, está aí no YouTube da Fórum, e ele mostra que em 18 estados, o Lula lidera nas intenções de voto, dos 27 do Brasil. E em 2006, quando o Lula ganhou do Alckmin no segundo turno, tendo o Alckmin menos votos no segundo turno do que no primeiro, o Lula ganhou em 19 estados. O que o Marcos Coimbra diz? As eleições estão caminhando para uma vitória relativamente tranquila do Lula. Ele acha muito difícil o Lula perder as eleições. E a IPESP, logo depois dessa entrevista que o Mauro fez com o Coimbra, a IPESP confirma esses dados. Aí você vai para o histórico. O Lula tinha 45 em 2 de abril, há um mês atrás, e veio para 44 agora. Mas ele tinha 44 também na anterior, 44, 43, 43, 44. Ou seja, o Lula está, vou dizer para vocês aqui, desde agosto de 2021, variando entre 40, que ele fez em agosto, até... Olha, vamos ser mais assim, em setembro, ele fez 43 de 2021. E agora, em maio de 2023, ele tem 44. É uma estabilidade absoluta. Desde o momento em que a população soube que ele seria candidato, foi sabendo aos poucos, ele chegou nessa faixa e não caiu mais no IPESP. O Bolsonaro deu uma caída e depois cresceu. O Bolsonaro hoje, é verdade, com 31%, ele está no melhor momento das suas intenções de votos pela pesquisa IPESP.
desde janeiro de 2020, esse é o melhor momento do Bolsonaro. Só que em abril de 2022 ele tinha 31 e na anterior ele tinha 30. Então ele está já parado a três pesquisas. Esse cenário me leva a crer, né, eu falei já um pouco antes isso e repito, que haverá uma estabilidade, uma tendência, que essa estabilidade permaneça até agosto deste ano, quando a campanha começa oficialmente. O começo da campanha oficialmente pode alterar algumas coisas. Enfim, pode alterar o quê? O que eu imagino que pode vir a ser alterado? A entrada de alguém da terceira via que catalise uma parcela dos votos que ainda estão indecisos. Há uma porcentagem de indecisos que não gostaria de votar no Bolsonaro, ela existe. Ela não é do tamanho que a mídia tradicional e um certo colunismo chapa branca do neoliberalismo gostaria que fosse. Ela não é 1/3, ela não é 35%. Eu diria que ela é em torno de 15% a 20%. E nenhum candidato da terceira via chegou nisso. Ao mesmo tempo, pode haver uma desidratação do Ciro Gomes. A campanha do Ciro, mesmo conduzida por boas pessoas de comunicação, quem está conduzindo é o João? Não é o João Mendonça, fugiu o nome, João. O que fez a campanha da Dilma, enfim, vocês sabem. João Santana, ele está com João Mendonça na cabeça. Eu estou meio gaga. João Santana, ele é muito bom, mas ele tem errado muito. Se ele continuar errando, tanto que ele está errando até agora, a campanha do Ciro pode desmoronar. Essa história de ousadia, eu prefiro o Ciro, não cola. Né? Porque querem fazer... O Ciro dá esses chiliques porque ele é ousado, porque ele é rebelde. Ninguém quer um rebelde na presidência da República. E depois do Bolsonaro, as pessoas querem alguém sério, que vai resolver os problemas da vida dela, que vai diminuir o valor do botijão de gás, que vai gerar empregos, que vai ter programas para desenvolvimento, voltar a ter financiamento estudantil para as pessoas pobres. As pessoas querem voltar a viver melhor. E ninguém está pensando em rebeldia nesse momento. É um equívoco danado. E o Ciro pode desidratar, e esses votos podem ir para o Lula ou para uma terceira via. E aí vai depender do que acontecer. Porra, vai na terceira via. A terceira via não vai para o segundo turno. Eu estou falando isso já há 1 ano e meio. Agora, ela pode ser maior do que ela está sendo hoje. Isso pode. Ela pode, inclusive, levar a eleição para o segundo turno. Isso pode. Tem uma classe média brasileira que talvez não esteja a fim de votar no Bolsonaro e ainda esteja com ele. Ele pode até perder votos depois que começar o processo eleitoral, porque vai apanhar muito mais do que está apanhando hoje. Porque a mídia não bate no Bolsonaro. A mídia alivia. Imaginem essa história das barras de ouro, se fosse um governo Lula ou Dilma, os pastores com barra de ouro iam estar repetindo sem parar. Isso vai aparecer na campanha. O esquema de rachadinhas, essa história da ex-esposa do Bolsonaro, quer dizer, que tinha um caseiro lá, o mordomo, sei lá, que cuidava das divisões, que era contratado pelo gabinete do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, isso é um baita escândalo para trabalhar na casa da mãe. Que loucura! Da mãe do Jair Renan, no caso. Então, isso tudo vai vir à tona. Como também vai vir à tona as desgraças do povo. O aumento, o carrinho de compras, que teve outro dia, a Glaze estava lá mostrando, com o que se comprava em 2010 com R$100, o que se comprar hoje com R$100 em 2022, e o tamanho do carrinho vai fazer as pessoas perceberem
outro dia saiu outra nesse sentido. O cara pegou, ele tinha um ticket de compras no mercado e foi checar o valor de 2010, que ele tinha pago a batata chips, a água mineral, e comparou com hoje. Isso vai poder ser comparado melhor. Isso tudo pode fazer o Bolsonaro sangrar. Ele tem o que mostrar? Mais ou menos. Ele vai falar que a transposição do Rio São Francisco foi ele que fez. Vai, mas todo mundo sabe que é mentira. Quem mora ali perto sabe que é mentira. Porque viu aquilo sendo feito, inclusive conduzido também pelo Ciro. O Ciro vai dizer, foi o Bolsonaro que fez? Ou vai gritar, eu estava lá no ministério, num debate? Então, isso vai ter que ser debatido. Eu imagino que nesta eleição, boa parte dos jornalistas não vai admitir que fake news como a da madeira de piroca, proliferem como deixaram que proliferasse nas eleições passadas, naquela ânsia de derrotar o PT de qualquer jeito. Então, vamos ver o que vai acontecer a partir de agosto. Eu aqui acho que de maio a agosto, os índices de pesquisas permanecerão muito próximos do que a gente tem hoje, né? Um segundo turno aí, para a gente ir finalizando, daqui a pouco entra o Paulo Teixeira e Orlando Silva, o Lula mantém 20% de diferença contra o Bolsonaro, 54 a 34. Ainda é uma distância bastante confortável. E ganha de todos os outros. Ganha do Ciro de 52 a 25. Não, se o Ciro for para o segundo turno, ele ganha do Bolsonaro. Não é verdade. Se o Ciro for para o segundo turno, ele empata com o Bolsonaro e perde de praticamente 30 pontos para o Lula. Então, assim, eu espero que os candidatos do PDT façam esse apelo ao Ciro, né? Que repense a sua candidatura num momento tão difícil e duro da história do Brasil, né? Um momento que está se debatendo a democracia ou o fascismo, ou o autoritarismo. Se o Ciro, né, saísse disso, disputasse o Senado ou disputasse o governo do Ceará, as coisas poderiam ser resolvidas sim, já no primeiro turno, até com alguma segurança. Enfim, há um outro dado que eu gostaria de destacar aqui, tem 2 dados nessa pesquisa IPESP bastante relevantes. 60% das pessoas dizem que não votarão em Bolsonaro de maneira alguma, contra 43% de Lula. E tem mais um dado aqui, que é sobre o perdão presidencial a Daniel Silveira. Muita gente falou, Bolsonaro acertou, golaço do Bolsonaro. Aqui tem uma pergunta. A aprovação da decisão do presidente conceder perdão a Daniel Silveira. Aprova, 29%. Ou seja, aqueles 29% que no espontâneo falam que votariam em Bolsonaro. Desaprovam 56% e não respondeu 15%. Nossos analistas políticos deveriam tomar mais cuidado quando fazem análises, né, absolutamente cheia de vigor. O Bolsonaro está dando mole, tá? 56% rejeitam o perdão. Queridas, queridos e querides, era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos. Encerro assim mais um Fala, Vai.